Bom dia Maria, seja bem-vinda. Vamos lá, né? Thanks God Every Day, essa quarta-feira, falando sobre o controle sobre o corpo. Então vamos lá, nós estamos lendo em 1 de Coríntios, bom dia, 6, versículo 19 e seguinte. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Gente, a gripe me pegou aqui também, não sei como é que você tá aí, mas acho que tá geral, né? Vou ter que molhar a garganta enquanto a gente fala hoje. É tão lindo isso, né? É tão lindo. A palavra de Deus, ela é tão real, ela é tão atual, ela é tão para hoje, para esse tempo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos olhar para o nosso corpo como um templo, né? Como o templo do Espírito Santo. E por que será que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Essa é uma boa pergunta, né? Então nós temos que cuidar do nosso corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Mas por que Deus escolheu dessa forma? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Essa resposta, ela pode trazer para nós uma direção muito forte. Bom dia, João, seja bem-vindo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo porque nós nascemos para cumprir um propósito. Bom dia, Nádia. Bom dia, Kellen. Nós nascemos para cumprir um propósito, né? Tem aquela frase que eu particularmente gosto muito, que são 2 dias, né, os mais importantes da nossa vida: o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o porquê. E quando nós lemos na palavra que o corpo é templo do Espírito Santo, é porque o Espírito nos leva para cumprir o nosso propósito, né? Bom dia, Carol, Kelly, bom dia. O corpo, o corpo nosso, ele pode ser um instrumento para nos levar a cumprir o propósito de Deus, ou também o corpo pode ser um grande problema para cumprir o propósito de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando essa semana. O porquê controlar o corpo, o porquê não deixar o corpo no comando. Nós estamos comparando essa semana que quando o corpo está no governo, é como se fosse um carro desgovernado, né? Porque nós temos comparado aqui que a estrada é o espírito, o motorista é a alma e o corpo é o carro. E quando o corpo está no controle, nós temos então um carro no controle. E um carro no próprio controle é um carro desgovernado. Bom dia aí, Lília, Andréia, sejam bem-vindas. Então nós não podemos deixar isso despercebido, né? Nós não podemos achar que nós podemos fazer as vontades do corpo e tá tudo certo, que o corpo está no controle. Estamos falando essa semana sobre emagrecimento, falando sobre limpeza do corpo, né? E quando eu falo emagrecimento, alguém que está no peso ideal fala, não, eu não preciso, né? Todos nós precisamos controlar esse corpo, mesmo que não estejamos com sobrepeso. Pode ser que o nosso corpo esteja sujo. Vamos entender melhor essa ideia de hoje, né? Como é que o corpo fica sujo? O nosso corpo, ele pode nos levar, porque como é um carro, né? Ele pode realmente nos levar a cumprir esse propósito, ele pode nos levar para a essência que é Deus, mas se tiver sujo, ele pode nos afastar da essência que é Deus. Nós temos a fonte de todas as coisas, o Deus Criador. A nossa essência nos liga à essência de Deus. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Nós somos criados para ter essa relação com Deus. Foi para isso que nós fomos criados, né? Colossenses diz que nós somos criados para o relacionamento de Deus. Isso é muito lindo, Colossenses 2. Nós somos criados para o relacionamento de Deus. Então, quando nós estamos voltados para satisfazer os apetites da carne, nós temos aí uma interferência nesse relacionamento. O grande problema... Eita, ai, bom dia, seja bem-vinda. O grande problema nisso é o seguinte: como a maioria de nós estamos num país que é um país cristão, graças a Deus, né? Mas às vezes a religião que nós somos criados, o excesso, o peso da religiosidade pelo qual nós somos criados, trouxe para nós muito mais o medo do pecado e o medo de pecados, por exemplo, sexuais. Os pecados sexuais, eles são sempre com peso maior e isso pode ter nos confundido, e aí a gente não tem a revelação, a gente não recebe a revelação da palavra porque nós temos muitas ideias de religiosidade.
Então, por exemplo, a maioria das pessoas que leem essa passagem, 1 Coríntios 6:19, pensa logo nos pecados sexuais. Não é que está errado, não está errado, mas não é só isso. Então, muitas vezes a pessoa ela vigia, ela não cai no pecado sexual, mas come feito louca. E não vai ter diferença, não vai ter diferença. Na verdade, está seguindo os apelos do corpo da mesma forma. A carne está no controle da mesma forma. Então, quando eu como de forma desgovernada, se eu bebo enlouquecidamente ou se eu cedo aos pecados da carne no lado sexual, em todas as alternativas, o corpo está no controle. É aí que está o problema, né? Seja bem-vinda, Cida. O problema é o corpo estar no controle. O problema não é um pecado específico ou outro pecado específico. O problema é quando o corpo está no controle. E nós temos falado essa semana aqui, né? Nós somos um ser triuno, nós somos corpo, alma e espírito. E um desses três, ou dois, ou três, quando ele está sujo, ele atrapalha, ele dá interferência na conexão com Deus. Então tem muitas pessoas que buscam a Deus e buscam desesperadamente a Deus, querem muito a Deus, isso é muito bom, mas buscam às vezes excedendo em algumas práticas religiosas, por exemplo, mas esquecem que nós, como somos um ser triuno, nós precisamos limpar as três áreas. Nós precisamos estar bem no corpo, na alma e no espírito. Nós temos que estar limpos no corpo, alma e espírito para nos conectar com a essência. E algumas pessoas acham que Deus só se conecta através do espírito. A conexão acontece através do espírito, mas se o meu corpo físico ele está sujo, bom dia, Elielza, dificulta, dá interferência, dá uma transferência no sinal, né? E nós não conseguimos então ter a intimidade que nós precisamos, podemos e devemos ter com Deus. Então essa completude desse relacionamento com Deus, ela vem para nós, seres humanos, quando nós estamos limpos no corpo, na alma e no espírito. Semana que vem vamos falar da alma, né? Muitas questões da alma também pode sujar, por exemplo, quando eu estou com muita raiva de alguém, quando eu não processo um acontecimento, quando eu guardo aquele acontecimento, fulano me traiu há 20 anos atrás, essas histórias assim, vamos falar na semana que vem. São questões da alma, né? Mas o corpo, ele pode ser uma grande trava. O nosso corpo pode ser um grande empecilho de nós alcançarmos o melhor de Deus nessa terra. É mais do que emagrecimento, né, gente? Passa pelo emagrecimento, mas é muito mais do que isso, né? É um respeito com o corpo, é uma limpeza desse nosso corpo. E a melhor época, eu acho que é essa, né? Na que vira o ano, a maioria das pessoas falam que precisa emagrecer. E quando as pessoas falam que querem emagrecer, eu acho que vocês nunca ouviram falar que alguém precisa emagrecer para ter mais contato com Deus, né? É isso que eu tô falando com vocês. Quando nós estamos limpos no corpo, sim, nós conseguimos uma conexão melhor com Deus. Aí você pode lembrar, por exemplo, de grandes líderes, né, espirituais. Por que o jejum é tão forte, né? Porque quando eu entro num jejum, o jejum limpa o corpo. Eu sou muito fã do jejum pelas duas coisas, né? Pelo lado espiritual e pelo lado da limpeza do corpo, né? Então muitos líderes, né? A maioria dos líderes falam sobre a importância do jejum. Quando você entra no jejum, você coloca o comando sobre o corpo ele sai do comando e você determina ali que tantas horas ou tanto tempo aquele alimento não vai entrar ou não vai comer nada. Então isso aí é um controle sobre o corpo, né? Tem uma história muito interessante, depois quem quiser conhecer mais, tem um testemunho do Luciano Subirá, tá na internet, é um testemunho lindo. O Luciano Subirá é um pastor muito conhecido, né, um homem muito abençoado, escritor de livros maravilhosos, né, e o Luciano Subirá, sendo esse líder religioso, esse líder espiritual, ele estava com cerca de 150 quilos. E como ele estava ali jovem ainda, né, um pouco jovem ainda, então ele achava que estava tudo sob controle. E ele conta no testemunho dele como que Deus deu uma rasteira nele, né, e ele emagreceu muito, né? E ele conta muito, de forma muito bacana, como que ele entendeu que também fazia parte do espiritual ele controlar o próprio corpo. E o que suja então o nosso corpo? Falando então, bom dia Elizabeth, seja bem-vinda. Falando então de comida, né? O que suja o nosso corpo? Alimentos errados ou em excesso. Essas duas coisas, né? Então nós temos que estar atentos para essas duas coisas. O que eu estou comendo que agride o meu corpo? Ou qual é essa quantidade que agride o meu corpo? Eu tive uma experiência um tempo atrás
com um excesso de comida, eu me senti muito mal. Fiz uma viagem, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, fiz uma viagem para um resort 5 estrelas na Bahia, o Iberostar. Uma viagem maravilhosa. E o primeiro dia eu cheguei lá, achei muito tempo, sei lá, que estrada, não sei o que aconteceu. Eu cheguei lá, me empolguei muito, né? Com tanta comida gostosa, com tanta coisa bacana, e eu me excedi. E no primeiro dia já, né? E no primeiro dia eu senti. Quando eu colocava a mão assim no meu estômago, parece que tinha um bolo físico mesmo, assim, no meu estômago, não conseguia descer. Então o que acontece quando nós fazemos um excesso? E o excesso pode ser de coisa errada ou então só de excesso mesmo sendo certo. O nosso corpo, ele tem todo um processo, é isso que nós precisamos entender. Ele tem todo um processo de processar os alimentos para tirar proveito disso. Primeiro dia aqui do Thanks God essa semana, eu falei que um drive muito errado que nós temos, e isso precisa ser corrigido urgentemente, é achar que comida é prazer. Comida não é prazer, não deve ser prazer para nós. Comida é alimento. Então, quando eu corrijo esse drive, não é que eu não vou sentir. André, você não sente prazer na comida? É lógico que eu sinto prazer na comida. Quando você come uma coisa que é bacana, as suas papilas gustativas, né, elas sentem tudo na intensidade e geram um prazer. Claro que gera um prazer. Só que eu não busco a comida por prazer. É aí que está a diferença. Quando eu retiro esse drive errado, esse registro errado, que comida é prazer, eu paro de procurar comida para ter prazer, mas eu sinto prazer quando eu como uma comida que eu gosto. Essa que é a diferença. Não é que eu não sinta mais nada, só se eu arrancasse todo esse sentimento aqui da minha boca mesmo, físico, né? Não é assim, eu sinto prazer, mas eu não busco por prazer. Aí sim eu tô dando um outro sentido para a comida, né? Então quando nós comemos em excesso, o nosso corpo inteiro, ele sente o excesso. Por que ele sente o excesso? Porque toda energia, a maior parte da energia do nosso corpo, ele tem que se concentrar no estômago para retirar rapidamente aquele excesso dali, porque senão vai travar todo o sistema. O corpo, ele é muito inteligente, né? Deus fez o nosso corpo de uma forma tão perfeita e tão maravilhosa que tudo é como se fosse uma grande orquestra, né? É interessante que assim, se você come uma coisa que faz mal, dói a cabeça. Deveria doer o estômago, né? Não, deveria doer o estômago, mas dói a cabeça. Por que dói a cabeça? Porque toda a energia tem que descer para o estômago para resolver aquele problema que você criou. E tudo é tão orquestrado que se nós respeitamos o nosso corpo, nós não sentimos nenhum mal-estar. Eu não sinto um mal-estar se eu como certo, eu sinto um mal-estar se eu como errado, né? Dor de cabeça, muitas pessoas sentem tontura por alimentos errados. Gente, quem come excesso de carboidrato costuma ter essas duas coisas, dor de cabeça e tontura. Sente um mal-estar e acha que está com problema, sei lá, labirintite, outra coisa. Na verdade é excesso de carboidrato no corpo. Por quê? Porque o corpo não está conseguindo processar. Vocês lembram quando eu era criança, eu ouvia muito isso da minha mãe, né? Se almoçar, não pode tomar banho. Tem que tomar banho antes do almoço. Ou então logo após. Saiu da mesa, já vai pro banheiro para tomar banho. Principalmente se fosse lavar a cabeça. Isso era muito forte na minha infância. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas existe uma lógica nisso. Por que existe uma lógica? Quando nós comemos, nós comemos alguma coisa, a energia toda do corpo ele se concentra para resolver, né? Para diluir. Se você comer pães pesado, mais energia de mais tempo fica no estômago. E aí, quando nós precisamos fazer uma outra coisa depois do almoço, a gente sente uma certa leseira. Por quê? Porque toda a energia tá no estômago. Por isso que tinha essa ideia de que não podia tomar banho e tal. Na verdade, é o organismo processando para tirar dali. O alimento ele não pode ficar para sempre no estômago, ele tem que sair do estômago. Para onde? As coisas que aproveitam vão para o sangue, tudo, vai alimentar o corpo, né, as células, e o que não presta tem que sair para o intestino para ser descartado. Então o corpo, gente, é perfeito demais o corpo, né? Então entrou pela boca, sentiu prazer, gostoso e tudo, beleza, desceu para o estômago. O estômago, agora o corpo, põe toda a energia aqui agora para tirar do estômago, tem que ir tirando e colocando para o lugar certo. E assim nós vamos de forma segura, assim o nosso corpo funciona. E quando nós mal acabamos de comer, comemos de novo, o que acontece, né? Então tem gente que mal almoçou, não, acho que eu tô com fome. Nem é fome, não tem como ter fome logo depois que almoçou. Ah, mas eu já quero alguma coisa, já coloca alguma coisa no estômago. Antes de acabar de processar, já coloca outra coisa. E o dia inteiro, então quantidade muito grande. Tem gente que não come várias vezes, mas come uma quantidade muito grande. O estômago tem uma capacidade X e eu coloco 2x em cima do estômago.
Imagina o tanto que o estômago tem que correr para dar conta disso. E isso gera então um prejuízo no corpo. Além de engordar, traz um prejuízo para o corpo. Por quê? Porque o corpo inteiro ele entra num processo de ter que resolver aquele problema. Então eu criei um problema para o meu corpo. Um excesso, né? Excesso de trabalho para o meu corpo. Agora o corpo ele tem que se virar para dar conta disso aí. E isso, nós vamos fazendo isso às vezes ao longo de uma vida. Essa experiência que eu contei pra vocês que eu tive no Iberostar, né, que eu exagerei, pedi muito perdão pro meu corpo, de verdade, gente, eu tive um processo assim de auto perdão, porque eu vi o exagero ali no meu corpo, né? Eu comi demais. E aí o corpo ele sentiu, e eu pegava mesmo, eu sentia como se fosse uma bola no estômago. O estômago não estava conseguindo processar a quantidade de comida que eu coloquei. Só que isso aconteceu uma vez lá em 2018, eu acho. Foi antes da pandemia um pouquinho, não, foi depois de 18, antes da pandemia um pouquinho, antes de 19 talvez. Mas imagina se você faz isso todos os dias. Se todos os dias você dá esse excesso e o corpo tem que trabalhar e se virar para resolver essa questão. Agora vamos pensar, compara isso agora com a vida espiritual. Como que se o corpo está o tempo todo tendo que processar os excessos, como que nós podemos então nos conectar, focar no espiritual, focar no almático, né, nas questões das emoções, se o meu corpo está puxando energia o tempo todo? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí ele fala, André, eu consigo ser espiritual e como horrores. Imagina se você não comesse. Imagina se você respeitasse o carro de corrida. Imagina se você tivesse um equilíbrio no físico. Quem seria você no mundo espiritual? Né? Então, se você não tem, você passa a ter. Se você já tem, você teria uma porção dobrada. Porque o seu espírito, o seu corpo não está atrapalhando a sua vida espiritual. Isso é muito sério, gente. Isso é muito, muito sério, né? Se você quiser comparar o que é o alimento certo com o errado, ou a quantidade do certo com o errado, compara com uma música. O nosso corpo ele funciona como uma música clássica, né? Assim, como um balé clássico, né? Música clássica talvez todo mundo goste, mas um balé, por mais que você não goste nem entenda, não é bonito de ver aquela harmonia, aquelas mulheres, aqueles rapazes estão dançando aquela harmonia toda, assim é o nosso corpo. O nosso corpo ele foi programado exatamente daquela forma. Tem uma harmonia total feita por Deus. O Criador nos fez de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, e é como se fosse um balé. Seria mais ou menos assim, olha só. Chegou a hora de comer, tá? Você tá totalmente equilibrada. Chegou a hora de comer, então você vai até o lugar que você vai fazer sua refeição e você escolhe os alimentos corretos. E aí você come a quantidade correta, as coisas corretas. O seu corpo recebe de maneira muito tranquila aquilo, porque a quantidade está correta e não tem alimento errado ali, tá tudo certinho. Ele recebe aquela quantidade correta, o estômago ele está pronto para receber. Porque tá tudo certo, a quantidade e o que vai ser. E aí quando entra ali, ali junto tem, por exemplo, carboidratos, claro, né? Todos os macroalimentos e tal. Entrou os carboidratos, o carboidrato ele se transforma em glicose. É o famoso açúcar, né? Que as pessoas falam, tá tudo certo. E aí, então entra esse, entre aspas, açúcar do carboidrato, mas uma quantidade correta. E como é o alimento correto, ele vem junto com fibra. Então não deixa aquela entrada violenta no sangue, não. Vai entrando bem aos poucos, por causa da fibra que você está comendo junto. E aí, então, o pâncreas naturalmente ele manda ali a insulina, naturalmente, e aí essa insulina diminui um pouco esse índice que está ali um pouco alto, mas sabe que a fibra também está ajudando, e aí tudo acontece de maneira tranquila, o que não é aproveitado vai pro intestino, e você vai ao banheiro de maneira tranquila, uma vez por dia pelo menos, de fezes normais, sem agredir também essa parte do aparelho, tudo tranquilo. É uma música clássica, é um balé. E assim você terminou de comer, tá tudo certo, tá fazendo esse processo. No próxima refeição também você vai comer direito e vai acontecer dessa forma. Agora imagina se você come alguma coisa extremamente processada, uma quantidade muito grande, se você está em cima das farinhas, se você vai no açúcar, se você come muito doce, o organismo, então você já vai, emocionalmente, você não vai equilibrado com o alimento. Porque dá aquela vontade muito grande de comer, porque você está numa loucura, você está comendo coisa errada em cima de coisa errada. Então você já vai para cima do alimento de uma forma não equilibrada. Ó, não se sinta culpada, tá? Tem jeito para tudo. Se você está se identificando, não sofra, tem jeito para tudo. E aí, quando você come quantidade grande, come alimento muito rico em glicose,
cheio de glicose. Então é como se fosse um derramamento de açúcar no seu sangue inteiro, né? Tá gostando aí, Lília? E aí é um derramamento de açúcar, que seja aquele pratão de macarrão, que seja aquele pratão de arroz, que seja aquele tanto de pão, aquele tanto de salgado, né? Aí você comeu aquele tanto de coisa, a glicose, ela vai lá na tampa. Não é mais um balé clássico. O pâncreas, ele entra em desespero, que ele vê que se ele não fizer alguma coisa rápido, não mandar muita insulina, você vai morrer. Porque o açúcar, né, entre aspas, o açúcar no sangue, ele te leva para um pico enlouquecido e você realmente pode morrer. Se você não tiver ali um pâncreas funcionando, ele corre, funciona muito rápido e joga essa insulina para baixar. Ele joga de uma forma tão desesperada que ele baixa demais e te dá um pico de fome. Aí você come de novo. Errado de novo. E isso, se você faz um dia ou outro, o seu corpo tá tudo certo, ele te perdoa por isso. E se você faz isso pelos últimos 2 anos, 3 anos, 5 anos, 30 anos? E se você tá assim a vida inteira? Se você tá assim a vida inteira, aí o pâncreas, ele começa a entrar em falência. É aí que vem a tal da diabetes, ou do pré-diabetes, né? Às vezes o médico fala, tá alta a sua glicose. Você tá pré-diabético, você tá diabético. Na verdade, tudo isso aí vem como consequência de um estresse que jogou em cima do pâncreas, que é o órgão responsável para diminuir a nossa loucura por açúcares, por massas, por comida errada, por quantidade errada. E aí, olhando dessa forma, o que eu te pergunto é o seguinte: isso combina com a vida que você quer? Essa é a resposta que nós temos que ter. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, gente. Acusação, que tem o acusador, tá? Tem quem acusa. Nós não estamos aqui para acusar. Nós estamos aqui para pensar. Como eu comi errado esse dia e pensei, não é isso que eu quero para mim. Eu não quero esse bolo no meu estômago. Eu não quero fazer meu pâncreas sofrer, meu corpo sofrer. Eu não quero ficar aqui parada, lesada aqui esperando meu corpo reagir. Eu não quero isso para mim. Então não é questão de acusar, é questão de parar e pensar, é isso que eu quero para minha vida? Isso tem a ver com a vida plena que eu quero e que Jesus veio e disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Combina essa fala de Jesus com as minhas ações? Combina. Se não combina, tá tudo certo, nós estamos vivos, né? Se nós estamos aqui, estamos vivos, então existe tempo. Tem gente que não teve tempo. Teve gente que morreu como consequência da obesidade. Teve gente que, por ser magro, não percebeu que o corpo funciona da mesma forma e não mudou seus hábitos. E também teve problemas que seria teoricamente das pessoas que estão acima do peso. Mas não tem a ver só com peso. Tem a ver com o meu corpo não aguentar o que eu estou fazendo com ele. Então a pergunta que eu faço hoje para nós é essa. As minhas atitudes em relação ao meu corpo, em relação à comida, em relação às minhas escolhas, elas estão combinando com a fala de Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham abundância, ou não combina? E se combina, eu posso ir para outro nível, dar um upgrade. Mas se não combina, eu preciso hoje tomar algumas decisões. E é sobre isso que nós estamos falando essa semana. Mudar, mas mudar de verdade. Não mudar da boca para fora, não fazer uma dieta da moda de forma alguma. É mudar a relação, é mudar o entendimento, é mudar a mentalidade. Mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha vida. Fazer dieta não muda a vida de ninguém. Dieta restritiva ou da moda não muda a vida de ninguém. Mas quando eu mudo a minha mentalidade, eu posso ter um ano novo e uma vida nova. Beijo seu coração, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente fala mais sobre isso no Thanks God Every Day de quinta-feira.